compartilhar com a igreja foi algo fantástico. O pastor Douglas, no caminho, ele falava: Rodolfo, eu não sei se te passaram mais ou menos o que o culto de segunda-feira é, um culto mais voltado para cura e libertação. E eu sou um evangelista, então eu falei, uau. Mas a mensagem que Deus tinha colocado no meu coração tem a ver com cura, e eu louvei a Deus por isso, porque Ele já estava alinhando essas coisas. Eu confio no que essa palavra fez em mim. Foi algo que produziu fruto na minha vida e eu oro para que produza fruto na tua vida também. Amém? Se você puder, abra comigo a tua Bíblia, ou ligue ela, em 1 Samuel, no capítulo 3. Nós vamos estar lendo juntos. Meu irmão, os tempos mudaram. Ligue sua Bíblia, daqui a pouco vai ser... Imagina no dia que for simplesmente abra o teu coração, você sabe onde está, sabe o que está escrito lá em Samuel. Quantos acharam, amém? O pessoal que liga a Bíblia normalmente é mais rápido, porque é só apertar no lugar. Mas o pessoal que abre a Bíblia já sabe onde está faz tempo, né? O pessoal que abre a Bíblia, já sai ali em cima. Parece que a Bíblia está viciada naqueles passos aí. A palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele disse: que é que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubras. Assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Uma das coisas que eu mais admiro em ver o que eu estou vendo daqui de cima, uma igreja num dia que tradicionalmente não é dia de culto,
numa segunda-feira, entupida de gente de tudo que é jeito. Me admira perceber que tipo de fortalezas na mente cada um de nós quebrou e venceu para poder estarmos aqui juntos. Não é novidade para ninguém que a Igreja de Jesus ainda precisa aprender muito a respeito de unidade. Meu pastor tem pregado sobre isso, sabe? Unidade não é unanimidade. Unidade não é todo mundo igual, pensando igual. Unidade é nós pensarmos diferente, mas mesmo assim andarmos juntos porque temos um alvo em comum. E é muito lindo ver anciãos na casa do Senhor, junto com gente de boné. E todos querendo a mesma coisa, dispostos a serem ministrados pelo mesmo Deus, através da mesma palavra, pelo mesmo Espírito Santo. Isso é algo que enche o nosso coração. Ao mesmo tempo, eu não canso de achar fantástico a atitude dos jovens dessa geração. E eu digo dessa geração porque todos que estão vivos fazem parte dessa geração. Amém? Dos jovens especialmente, porque é algo que eu tenho costumado falar em todo lugar que eu vou quase. É a geração talvez a mais bem informada da história. Não vou dizer que seja a menos alienada, mas é a mais bem informada. Se acontecer um terremoto no Chile, em questão de minutos, está todo mundo sabendo o que aconteceu. Se acontece uma guerra em algum lugar, está todo mundo sabendo em tempo real. Nós vivemos um tempo em que a informação ela corre muito solta. E se tem uma coisa a respeito de informação que nunca mudou, é que notícia ruim corre mais rápido do que todas as outras. Então você faz parte da geração mais bem informada que existe, com as piores informações possíveis a respeito da igreja. Nunca se ouviu falar tão mal de igreja num tempo como o que a gente vive. Até dentro da igreja. E sabe uma coisa que eu decidi não ser? É um cristão amargurado que só vê o lado ruim das coisas. Para ver defeito nos outros, querido, eu não preciso fazer esforço algum. Porque eu também tenho os meus. E quando os meus encontram defeitos iguais no próximo, eles aparecem muito rápido. Ah lá, está fazendo assim. Na real, às vezes o cara nem está fazendo desse jeito que você pensou, porque é o teu defeito e você identificou no outro. Para ver defeito nos outros, você não precisa fazer esforço algum. Basta você estar perto de gente. Se você andar comigo um mês, eu espero que você continue crente. Agora, para ver Jesus nos outros, você vai precisar fazer um esforço. E não é um esforço para enxergar. É um esforço para amar. Porque se você começa a amar, você começa a perceber Jesus no outro. Requer esforço. Amar em atitude não é talvez a coisa mais fácil desse mundo, mas é totalmente possível, porque o Deus que é amor se manifestou a nós em amor, nos capacitou com amor para lhe darmos uma resposta em amor. Então nós não temos desculpa, amém? Eu decidi olhar o lado bom das coisas. E eu vejo essa geração vindo para a igreja com as piores informações possíveis a respeito da igreja. E eu percebo, cara, essa conta não bate, só pode ser Jesus fazendo algo como isso. Mas eu também não sou bobo, não vou fingir que não existe nada de errado acontecendo por aí. Mas eu não posso rejeitar aquilo que Deus liberou, eu não posso rejeitar o modelo que o Senhor estabeleceu por causa de defeitos de homens. Isso nunca vai servir como desculpa. Sabe, se você lendo no Novo Testamento, você vai ver muitos discípulos abandonando Jesus por causa de Jesus, nunca por causa de outros discípulos. Nunca vai ser tipo um discípulo chegando para o outro: Senhor, eu te amo, mas não dá para aguentar esse cara que está andando contigo, eu vou embora. Só para você perceber que essa desculpa nunca vai colar no dia do Senhor. Senhor, eu te larguei por causa daquele crente. Essa não vai colar. Amém? Então eu gostaria de nessa noite orar para que você abra o teu coração para perceber que Deus continua sendo Deus, por pior que esteja o quadro. Ele continua sendo Senhor, por pior que esteja o quadro. A igreja de Jesus continua sendo a igreja de Jesus, por pior que esteja o quadro.
Você imagine na tua cabeça agora a igreja mais bagunçada que você já viu. Jesus continua sendo o Senhor, porque é a igreja dele. A noiva está dentro da igreja. Amém? E eu amo muito tudo isso. Não é um McDonald's, mas eu amo muito tudo isso. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu estava lá no ministério onde eu congrego, fica lá em Itajaí, em Santa Catarina. O meu pastor se chama Luiz Hermínio. A gente tem um período lá que eles chamam de primícias, que vai do dia 1 ao 7 de janeiro. Eles chamam de primícia simplesmente porque os primeiros dias do ano, eles entendem que seria legal a gente passar junto na igreja, adorando a Deus, enfim. Tem gente que acampa dentro da igreja e ficam em turnos de oração na madrugada e tem culto o dia inteiro, enfim. São 7 primeiros dias de mergulho, de imersão total no Senhor, de dedicação dos primeiros dias do ano a Deus, e, enfim, para ouvir alguma coisa da parte de Deus que nos alinhe com aquilo que Ele tem para fazer durante o ano. E eu me lembro que no ano de 2012, se eu não me engano, eu estava muito incomodado com certas questões dentro da igreja. Eu acabava de ministrar e parece que as pessoas no fim da reunião só queriam tirar uma foto e pegar um autógrafo. E eu já estava pensando, poxa, não seria o normal você descer do púlpito e ter gente querendo oração? Eu acho que é isso que acontece normalmente dentro de igreja. Ninguém queria oração, o pessoal só queria foto e autógrafo. Eu falei, cara, não interessa o que Deus faça em mim, as pessoas não conseguem enxergar o que Ele fez, só enxergam o que eu era, e isso estava me deixando muito frustrado. Era um incômodo fora do normal. Eu comecei a desconfiar desses incômodos fora do normal, porque às vezes é algo que Deus está colocando dentro de você. E eu me lembro que naquele período de primícias eu estava revoltadíssimo com isso. E eu me lembro de ter orado durante uma daquelas reuniões e perguntado, Senhor, quando é que o Senhor vai fazer alguma coisa a respeito disso? E a resposta veio de bate-pronto. Ele respondeu assim, quando você fizer alguma coisa a respeito disso. Eu falei, para que eu fui falar? Ele falou, você saiu desse meio, você tem autoridade para ministrar sobre isso. Ministra a igreja porque ninguém fala nesse assunto. Então eu passei o ano de 2013 em todas as igrejas que eu fui. Eu pregava 2 mensagens. Era uma, a que Deus me mandou ministrar em todos os lugares, a respeito dessa palhaçada que virou essa atitude de fã dentro da igreja, e a mensagem que Deus me mandava ministrar naquelas noites. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essas coisas que nos incomodam estão nos incomodando porque talvez seja algo que Deus está liberando para você tratar. Eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi o pastor Josué Gonçalves pregando lá em Fortaleza. Ele estava pregando, nunca vou me esquecer, ele estava pregando sobre o primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho. E que a mãe de Jesus, Maria, ela percebeu que acabou o vinho da festa. E eu me lembro que nessa hora ele falou algo a respeito de o problema que você detecta é um problema que é tua responsabilidade. Então, eu entendo que se tem certas coisas que nos incomodam, talvez seja Deus nos dando a incumbência de tomar uma posição que, no mínimo, provoque alguma forma de transformação. Em vez de você ficar reclamando do problema e apontando dedos, cara, se coloque na posição de ser um remédio, de ser uma solução. Eu digo isso porque a gente vive hoje num tempo em que muita gente não pisa na igreja ou não se envolve com as coisas de Deus porque está tão ferida com as informações ruins que teve, que fala, aquilo ali está tudo errado. Enfim, muita gente pode, no momento que o pastor veio aqui ministrar de ofertas, já falar, lá vem falar de dinheiro. Tipo, é uma coisa que as pessoas estão tão feridas que parece que você jogou álcool numa ferida aberta. Ela arde, o cara espana na hora. Nem gastou tempo para ouvir o resto. Tipo, tem várias creches sendo atendidas por esses alimentos. Essa oferta vai para lá. Poxa, isso é uma coisa linda. As pessoas estão feridas demais. E eu percebo, cara, às vezes quando você está num cenário em que isso te revolta, é um bom sinal. Porque se você fosse confortável com corrupção, tinha algum problema com você também. Você está revoltado com corrupção, meu irmão, não tem nada de errado nisso, isso é um ótimo sinal. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque serão saciados.
Amém? Mas existe a forma certa de fazer as coisas. E sabe qual é a forma certa de fazer as coisas? É aquela que Deus te mandou fazer. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Sabe, por pior que esteja o cenário hoje do corpo de Cristo, eu não consigo vê-lo pior do que esses dias do texto que a gente leu aqui. E eu vou te dizer porque eu penso dessa forma. Porque, meu irmão, se você pegar hoje o ministro, ou o líder, ou o pastor, ou o bispo, ou o apóstolo, mais corrompido que você conseguir imaginar, se ele se converter, se ele se arrepender dos seus maus caminhos, Deus sara, Deus cura, Deus restaura e Deus usa de novo. Nós estamos debaixo da nova aliança, amém? E glória a Deus por isso. Nesse cenário aqui, você percebe pelo decreto que Deus disse a respeito da casa de Eli. A iniquidade da casa de Eli não seria expiada nem com sacrifício, nem com oferta. Ou seja, não tinha jeito para a casa de Eli. Deus está dizendo que não tinha forma alguma daquela iniquidade ser expiada. Então, deixa eu te falar, não tem cenário hoje em dia que esteja pior do que estava nesses dias aqui. E eu queria chamar a tua atenção, porque a gente olha para o quadro do nosso país, da nossa nação, e a gente percebe que não é só a igreja que se corrompeu em muitas áreas. O país está todo assim. E a gente precisa perceber que a igreja é uma estrutura de governo que Deus estabeleceu na face da terra. Amém? Então, se Deus vai fazer alguma coisa, querido, Ele não vai começar pelo Palácio do Planalto. Ele vai começar pela casa dele. Quando Jesus entrou em Jerusalém, Ele não foi bater no palácio de Herodes quebrando tudo. Ele foi no templo e lá Ele quebrou tudo. A gente precisa perceber que Deus vai começar algo pela sua casa. Ele restaura primeiro o sacerdócio. E eu vou te dizer, um sacerdócio, uma vez restaurado, essa luz ela explode para o lado de fora. E você vê uma nação toda sendo transformada. Só dando um pano de fundo para você perceber como o sacerdócio sadio, ele influencia numa nação inteira. Quando Deus resgata Israel do Egito, Ele levanta Moisés. E Deus começa a se relacionar com Moisés de uma forma muito linda, e muito especial, e muito única. Tanto que quando os irmãos de Moisés se rebelam e falam, Deus só fala com ele, não fala com a gente também, Deus tem que chamar os três para uma conversa na tenda. E Ele diz para Arão e para Miriam, com os profetas eu falo em sonho e em visões, mas com Moisés eu falo com ele face a face, boca a boca, como quem fala com um amigo. Eu gostaria de ter um líder assim, amém? Alguém que fala com Deus dessa forma. E Moisés era radicalmente obediente ao Senhor. Moisés, o que Deus falava, Moisés fazia. O que Deus falava, Moisés fazia. E aquilo se refletia numa nação que habitava ao redor da presença de Deus. Deus habitava no meio daquele povo, era uma coluna de fogo durante a noite, uma coluna de fumaça durante o dia, que todas as pessoas podiam ver de longe, Deus habitando no meio do seu povo. Havia um líder que fazia tudo o que Deus mandava. Tanto que quando Deus manda Moisés falar com a pedra para que ela liberasse água, e Moisés, irado, bate na pedra, funcionou, a água saiu. Mas Deus ficou irado com Moisés e disse, olha, porque você deixou de santificar o meu nome no meio do povo, você não entra na terra prometida. E a gente pode até pensar, poxa Senhor, pegou pesado com Moisés, alivia para o lado dele, o cara fez tudo certo, só porque ele deu uma lapadinha na pedra ainda. Mas diante de um relacionamento, diante do nível de relacionamento que eles tinham, o que Moisés fez para Deus foi um ultraje. Foi algo ridículo e lhe custou a entrada na terra prometida. Então Deus fala para Moisés, fica tranquilo, esse povo não vai ficar só. Levanta Josué no teu lugar e eu vou ser com ele da mesma forma que eu fui contigo. Impõe as mãos sobre ele na frente de todo o povo, eu vou usar ele e ele vai guiar o povo na entrada da terra prometida. Moisés faz isso, Moisés é recolhido, Josué guia o povo, então atravessa o Jordão e entra na terra prometida. E logo nos primeiros capítulos de Josué, está lá escrito que Deus começa a falar com ele, esforça-te, tem bom ânimo, medita nessa lei de dia e de noite, eu vou ser contigo como eu fui com Moisés. Ou seja, esse povo agora entrou num outro nível
mas ainda tem um líder que tem um relacionamento sadio com Deus. Amém? E o livro de Josué termina de uma maneira muito linda e com uma frase mais ou menos. A maneira muito linda é que termina dizendo assim, que todas as promessas que Deus fez foram cumpridas. Aleluia. Amém? Ele entrega o ministério dele assim, todas as promessas do Senhor foram cumpridas. Mas tem algo que ele fala que a gente acha bonito, e é realmente bonito de falar, a gente bota até adesivo em casa, no carro, quadrinho e tudo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O contexto disso, pelo menos para mim, desce um pouco atravessado. Porque Josué está dizendo assim, olha, vocês a partir de agora, vocês adorem o Deus que vocês quiserem. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E o povo, na empolgação, disse, aleluia, não, nós serviremos ao Senhor. Então começa o período de Juízes. E o período de Juízes já começa falando assim, se levantou uma geração que não conhecia a Deus. Ou seja, Josué não deixou um sucessor. Aquele povo agora estava cada um a seu bel prazer. A Bíblia diz que cada um naquele tempo fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Mas o sacerdócio ainda estava lá, só que cada um fazendo o que era reto aos seus próprios olhos. Então aquele povo começa a pecar contra Deus. E o livro de Juízes chega a dar raiva, porque é um ciclo que está assim, está tudo bem. Aí eles começam a pecar, faz tudo o que Deus diz para eles não fazerem. Inevitavelmente todas as maldições que Deus prometeu, e essas não estão naquela caixinha de preciosas promessas, mas Deus prometeu. Ele prometeu que se no caso de desobediência era isso que ia acontecer. Elas aconteciam, os inimigos se fortaleciam, tomavam as terras, escravizavam o povo, detonavam com as plantações. Aí o povo que estava agora na pindaíba começava a clamar a Deus de novo. E clamava ao Senhor, e Deus ouviu o seu clamor, ele levantava um juiz. E aquele juiz guiava esse povo em vitória, restaurava a nação, glória a Deus, aleluia. Dava descanso na terra. Aí veio o capítulo seguinte, e tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E entra nesse ciclo, capítulo após capítulo, é o povo se rebelando contra Deus, fazendo tudo errado, clamando a Deus quando está tudo errado, quando está mal. Deus levanta alguém, liberta aquele povo, eles entram em descanso. Capítulo seguinte, e tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E um ciclo ruim como esse tende a ficar cada vez pior, amém? E vai ficando pior, e vai ficando pior, e vai ficando pior, até que a gente chega no tempo aqui da casa de Eli. Um sacerdócio que para Deus era extremamente corrompido. Os filhos de Eli, segundo as palavras do próprio Senhor, eram execráveis. Não é que Deus não gosta, é que Deus abomina. É diferente. Amém? Você percebe que tem uma leve diferença? E a Bíblia diz um pouco das coisas que Ofni e Finéias faziam. Eles se deitavam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eles roubavam das ofertas que o povo trazia em sacrifício ao Senhor. Qualquer semelhança com os dias atuais não é muita coincidência. Nesse cenário, existe uma família de um homem chamado Elcana. Tem duas mulheres, uma chamada Penina, outra chamada Ana. Se ele tem duas mulheres, ele tem duas sogras. Não precisava falar isso, mas tudo bem. Só precisa saber. Penina tinha vários filhos, Ana não tinha filho algum. E todas as vezes, todos os anos, quando eles subiam a Siló para sacrificar, o bullying já estava ali. Penina apavorava com Ana, e Ana só chorava, fazia beicinho, não queria comer. Um belo dia ela não aguenta tanta afronta e ela vai buscar algo da parte de Deus. Adivinha onde ela vai? Ela vai na igreja do pastor Eli. Você iria buscar o Senhor na igreja do pastor Eli, sabendo que o pastor Eli é o pastor Eli? Ela foi buscar auxílio na igreja do pastor Eli. Amém? Igreja tal do pastor Eli. Ela sobe ao templo do Senhor e lá ela começa a derramar o seu coração. E ela diz, Senhor, se tu me deres um filho, esse filho vai ser teu. Se tu me deres um filho, eu vou entregar esse filho na tua casa, ele vai te servir todos os dias da vida dele, não vai passar navalha na cabeça dele, ele vai ser nazireu. Ele vai ser consagrado a ti. E ela estava só orando e mexendo a boca. E lá está lá Elisão, sentado na sua cadeira. Se você ler sobre Eli, você vai perceber que ele amava essa cadeira. Ele só aparece sentado nessa cadeira ou deitado e ele morre na cadeira. A cadeira, ele morre assim, você não sabe a história, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Um sacerdócio realmente passivo. Ele está lá sentado na sua cadeira, ele já começa a achar que ela está bêbada. E ele dá um esculacho nela. Fala, mulher, aparta-te da bebida forte, pá, chamou ela de cachaceira e tudo. E ela, com maior respeito, maior honra,
Perceba que isso faz toda a diferença. Ela diz: meu Senhor, não tenha a tua filha por filha de Belial. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Ela tratou Eli com honra. Ela tratou Eli com honra. E ela disse para Eli o que ela estava orando. E Eli liberou uma palavra para ela. Ele disse: que o Senhor conceda a tua petição. E diz a Bíblia que o semblante dela já não era triste. Que ela voltou para sua casa, coabitou com seu marido e engravidou. Quem foi que liberou uma palavra de Deus para a vida dessa mulher? Todas as vezes que eu fizer uma pergunta nessa noite, você vai responder assim: o pastor Eli. Amém? Eu quero curar teu coração a respeito de liderança. Eu não, a palavra de Deus. Amém? Quem liberou uma palavra de Deus que mudou a vida daquela mulher? Pastor Eli. Glória a Deus pela vida do pastor Eli. Amém? Por mais passivo que ele esteja, Deus ainda pode usar quem ele quiser. Amém? Ela foi para sua casa, coabitou com seu marido, engravidou. 9 meses depois nasce o menino Samuel. Naquele ano ela não subiu com a família para sacrificar em Siló porque ficou desmamando o menino. E no ano seguinte então ela vai entregar o menino para o sacerdote Eli. Porque ela tinha feito um voto ao Senhor: se tu me deres um filho, esse filho é teu. Só que a gente conhece a história. A gente conhece a vida do sacerdote Eli. Se a gente fosse uma torcida ali, a gente olharia para Ana levando Samuel para entregar na mão de Eli, para Eli criar. E você sabe como é que Eli cria filhos. Você vai pensar: Ana não faz uma coisa dessa. Não foi bem isso que Deus quis dizer quando ele aceitou o teu voto. É porque no grego, você já ia inventar um jeito de dar um nó no voto e falar: não foi bem assim, pensa direito, cria você. Não precisa ir na igreja, vai cultuar Deus em casa, né? Aquela igreja está corrompida, não adianta, não vai sair nada bom dali. Imagina, Eli educou Ofni e Finéias, que são 2 demônios. Tu vai botar o menino Samuel na mão desse cara para ele criar. Ana não está nem aí. Deus deu o filho para ela, porque o filho era para ele. É uma geração que não era nem para existir, cara. Ele é filho de uma mulher estéril. Uma geração que não era para existir. Ela tem um propósito do Senhor para existir. A cura, ela não vai adoecer. Então aquela mulher entrega a criança nas mãos de Eli e você fala: seja o que Deus quiser. E a gente entra no texto, que o jovem Samuel, olha como começa. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele servia a quem? E você acha que Samuel servia ao Senhor por revelação? Ele foi ensinado a servir ao Senhor. Amém? E quem ensinou Samuel a servir ao Senhor? Ponto para o pastor Eli de novo. Ele ensinou. A Bíblia que está dizendo que Samuel servia ao Senhor, cara. E quem ensinou Samuel a servir ao Senhor foi o pastor Eli. Então a gente tem que dar o crédito para ele. Ele ensinou direitinho. Amém? Ele servia ao Senhor. Quantos aqui no meio da sua rebeldia, da sua revolta gospel, você já não falou: eu quero servir a Deus e não a homens? Se você já falou e fez, levanta as 2 mãos. Fica como levantado. Agora é sério. Que o Senhor libere cura para cada um, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. É impossível você servir a Deus sem servir a homens. O serviço a Deus envolve servir alguém. Amém? Ele servia ao Senhor perante Eli. Vamos lá. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Pega essa. Que tempo, hein? A palavra era rara e as visões não eram frequentes. Como eu disse no começo, para ver defeito não precisa fazer esforço algum. Para ver Jesus você precisa amar um pouquinho. Amém? A gente pode ver do lado negativo. Meu Deus, a palavra é rara, a visão não é frequente. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é, cara, é rara porque ainda existe. Amém? Uma coisa rara não é uma coisa inexistente, é uma coisa que, aparece, ela é tão pouca que ela é preciosa demais, amém?
Um pouco de virtude num lugar todo bagunçado é raro, se torna mais precioso ainda. Não significa que não tinha a palavra de Deus. Tinha, era pouca, mas tinha alguma. Amém? E quando você tem pouca, meu irmão, você se apega nela com tudo que você tem. As visões não eram frequentes. É um quadro que, meu Deus do céu, as visões não eram frequentes, mas ainda tinha alguma coisa. Sabe, tem gente que desistiu de congregar, que desistiu de parar para ouvir os servos de Deus pregarem, porque fala, cara, a palavra é rara, a visão não é frequente, mas eu mesmo já fui a muitas reuniões que parece que não estava acontecendo nada e de repente uma frase que saiu do pregador mudou minha vida. Uma frase mudou minha vida. Sabe, naquela noite, parece que, uau, eu precisava ouvir aquilo. Às vezes uma palavra, às vezes alguém apresentando uma criança no começo do culto, pronto, já pode ir embora para casa, já fui abençoado. Claro que eu não vou, mas sabe, você está entendendo? Às vezes, cara, vai com sede de Deus, porque é Deus que alimenta a gente. As visões não eram frequentes, mas de vez em quando rolava. Lá na cidade que eu moro, por exemplo, é uma cidade muito pequena, então tudo que acontece todo mundo fica sabendo. Teve um pastor que teve um problema com adultério, e é de uma das maiores igrejas da cidade, todo mundo ficou sabendo. Esses dias eu encontrei um servo de Deus que cuida numa casa de recuperação, e ele me disse que ele aceitou Jesus num casamento que aquele pastor estava ministrando. Deus continua sendo Deus, querido. Ele continua usando quem Ele quer. Abra o teu coração. Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar um bêbado para pregar para você na rua. Porque Ele é Deus. Ele usa quem Ele quiser. Amém? Esse texto é muito profético, eu acho lindo. Certo dia, estando deitado, olha aí, Eli agora já deitou. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Meu Deus! E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Eu acho interessante essa parte aqui. Porque assim, todo mundo sabia o que Ofni e Finéias faziam. Todo mundo sabia. Aquilo não era escondido. Era uma coisa que todo mundo sabia. Amém? E você pensa, como é que alguém se submete a isso? Você acha que Samuel não sabia das coisas erradas que aconteciam? Você acha que ele não via? Sabe, existe algo que eu aprendi por experiência, que só tem um lugar onde o meu coração é curado, é na presença de Deus. Eu oro para que você abra o teu coração e desenvolva uma disciplina, até que isso vire um hábito saudável na tua vida, de entrar na presença de Deus e descansar nele todos os dias. Porque por mais pesado que meu coração esteja, se eu descansar na presença de Deus, meu coração sai dali aliviado. Amém? Eli descansava no seu lugar acostumado. Samuel descansava no templo onde estava a arca. Parecia até um pouco desconfortável, mas é onde a presença está. É ali que tem o verdadeiro descanso. A gente está falando de uma geração que aprendeu a descansar na presença de Deus. Amém? Numa noite qualquer, numa noite que parecia como as outras, Samuel ouviu uma voz. Samuel, Samuel. E ele atendeu prontamente a essa voz. Ele não tinha dúvida. Você não vê Samuel correndo a Eli perguntando, por acaso foi o Senhor que me chamou, porque eu vi alguém me chamar, foi o Senhor. Não, ele chega direto em Eli reto. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Samuel não tinha dúvida que era Eli chamando a ele. E ele diz, eu não te chamei, torna a deitar-te. Sabe o que Samuel fez? Samuel era radicalmente obediente, cara. Ele sai correndo que nem uma bala e se deita de novo. Daqui a pouco aquela voz chamou de novo. Samuel, ele não tem dúvida. Levanta, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Ele fala, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Deita de novo. Eu estou falando de alguém que aprendeu a obedecer radicalmente. Corações radicalmente obedientes. Sabe de uma coisa? Deus está olhando para dentro da gente. E Ele sabe quem tem um coração que sabe honrar. Ele sabe quem tem um coração disposto a obedecer e que tem prontidão no responder. Sabe o que é que eu desconfio, cara? Que Deus usou um tom de voz que Samuel estava acostumado a responder. Porque Samuel não teve dúvida. Samuel amava Eli. Samuel foi criado por ele.
Samuel chegou a confundir a voz de Deus com a de Eli, cara. Tamanho respeito que ele tinha pela liderança dele. E isso gera saúde espiritual. Ele foi até Eli de novo. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Deitou de novo. E a Bíblia diz, Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Aí você fala, peraí, mas o texto começa dizendo que ele servia ao Senhor. E no meio do texto está dizendo que ele ainda não conhecia o Senhor. É possível alguém servir a Deus sem conhecê-lo? Balança, responde comigo assim. É possível servir a Deus sem conhecê-lo, cara. E diante disso daqui, você já... Então a gente já pode ter um pouquinho mais de misericórdia no nosso coração. Porque eu começo a perceber que algumas das loucuras que eu vejo hoje em dia acontecendo na igreja, talvez não sejam por maldade, talvez sejam simplesmente porque aqueles irmãos aprenderam a servir ao Senhor e ainda não o conhecem. Sabe, a gente ouve casos que a gente fala, cara, esse cara enlouqueceu, o que ele está fazendo? Vamos ter um pouquinho de misericórdia, eu acho que ele ainda não conhece ao Senhor. Porque no dia que Deus se manifestar, esse tipo de coisa cessa por ali. Alguns podem ser loucura, mas quem somos nós para julgar? Amém? Samuel ainda não conhecia o Senhor. E aí o Senhor chamou uma terceira vez. E Samuel está lá de novo batendo na porta de Eli. Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Cara, ele ia estar até hoje fazendo isso. Aí a Bíblia diz, então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Quem que entendeu que Deus estava falando com o menino? Meu Deus do céu, acho que ele guardou todas para o final. Samuel, cara, eu acho lindo porque Eli não teve ciúme. Eli não agiu daquela forma, não, Deus fala comigo, vai falar com esse moleque, está pensando o quê? Não, Eli entendeu que Deus estava falando com o menino. E aí, Eli deu uma direção para Samuel, ele disse, filho, torna a deitar-te, se alguém te chamar de novo, você vai responder assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli ensinou Samuel a responder a Deus. Quem que ensinou Samuel a responder a Deus? Pronto, você vai sair daqui amando Eli nessa noite. Samuel se deitou. Eu me coloco no lugar dele. Porque agora ele sabe, porque ele confia em Eli. Ele agora sabe que é Deus que está chamando ele esse tempo todo. O coração agora está diferente, porque se você sabe que é Deus que está te chamando, teu coração já fica diferente. Amém? Eu creio que quando o nosso coração tem expectativa, quando o nosso coração está vivo, em expectativa diante do que Deus vai falar e vai fazer, grandes coisas acontecem, ainda que sejam do mesmo jeito. Queridos, eu estava com um amigo meu lá em Fortaleza esses tempos, que ele falou uma coisa muito linda para mim. Ele falou, Rodolfo, a igreja deixou de crer, cara. A igreja deixou de crer como uma criança. A gente foi tão machucado que a gente desconfia de tudo e de todos. Chega um pregador novo para pregar na igreja, você fica olhando para a roupa, para o cabelo, para tudo mais. Você fica medindo o cara de cima e abaixo, pensando, será que ele é crente, será que ele não é, será que é mais um safado, será que ele é homem de Deus? Daqui a pouco terminou a mensagem, tu estava lá medindo o cara do começo ao fim. A gente está assim, a gente está ferido, a gente desconfia de tudo. E ele falou para mim, Rodolfo, eu quero crer, cara. Eu quero crer que nem criança. Se você me falar que você estava orando e saiu voando, eu quero crer em você, cara. Se for mentira, problema teu com Deus. Mas eu quero acreditar que o meu irmão teve uma experiência louca com Deus. Eu quero voltar a crer. Eu quero ter coração como de criança. Porque quando o nosso coração tem expectativa diante do que Deus vai fazer, cara, você vai ver que Deus sempre fez. É que você não percebia. Quando o teu coração está sensível para o que Ele pode falar, cara, você vai perceber grandes coisas a respeito dele. A Bíblia diz que Deus veio e falou com Samuel como das outras vezes. Mas tem um detalhe ali. Diz assim, então veio o Senhor e ali esteve.
E então chamou Samuel como das outras vezes. Então você percebe que um coração com expectativa atrai uma manifestação da presença. Antes de Deus chamar, parece que a atmosfera do lugar já mudou. Antes da coisa começar, os cabelos já estão arrepiando tudo. Você já está, você já está se sentindo um calorão. Você está falando, cara, alguma coisa está mudando nesse lugar. É a presença de Deus chegando. Não porque Ele não estivesse, mas simplesmente porque Ele vem e você não percebe, teu coração está longe. Mas quando teu coração está antenado, cara, se aquela voz falar comigo agora, eu sei quem é e eu sei como me comportar. Então veio o Senhor e ali esteve. Imagina a experiência de Samuel. Aquela voz de novo, Samuel, Samuel. Imagina o menino. Ele se lembra, Eli me deu uma direção. Ele faz igualzinho ele mandou. Exemplar, padrão. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Imagina você no lugar dele, se ouve aquela voz de novo, Samuel, Samuel. Agora você sabe que não é Eli te chamando. Agora você sabe que é Deus. Usando a mesma voz que você achava que era Eli. E agora você responde, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E você espera. Daqui a pouco, eis que estou para fazer uma coisa em Israel. Tipo, meu Deus do céu. Tipo, agora ele só não está chamando meu nome, ele está falando uma coisa louca. Olha o que Deus está falando. Eis que eu estou para fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Eu começarei e a cumprirei. Você não acha isso glorioso? Deus está revelando para uma criança o que Ele vai fazer numa nação. Estou para fazer uma coisa em Israel. E vai começar na casa de Eli. Ele está dizendo, eu vou vir com juízo sobre a casa de Eli. Porque seus filhos se fizeram execráveis, ele não fez nada. A iniquidade dele não vai ser expiada nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Mas eu quero que você perceba que essa palavra profética, a primeira que Deus liberou para Samuel, não tinha nada a ver com que Samuel fizesse alguma coisa. Não mandou Samuel fazer nada. É uma palavra profética que só veio para Samuel saber. E aliás, ele deixou bem claro, eu farei uma coisa em Israel, eu começarei e eu cumprirei. Ou seja, você não faz nada, querido. Você só fica sabendo. E é preciso muita maturidade para você receber uma palavra como essa e ficar na sua. Você tem que já ter sido educado com um coração radicalmente obediente, porque senão você faz alguma coisa no teu freestyle. Você faz alguma coisa do teu jeito. Deus não mandou Samuel fazer nada, Deus só mandou Samuel ouvir. Eu vou fazer, eu começarei, eu cumprirei. E isso é tão lindo a respeito do caráter dessa geração representada aqui em Samuel, porque o texto continua dizendo, ficou Samuel deitado até pela manhã. Sabe o que Samuel fez com a palavra que ele recebeu? Descansa. Ficou deitado. Até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, como se nada tivesse acontecido. Dia normal, serviço normal. E daqui a pouco lá vem Eli. Agora eu quero que você perceba essa atitude de Samuel. Porque, meu irmão, isso é humano. Nós somos seres humanos, amém? Se eu estou conversando com uma pessoa, e a gente está falando de uma terceira pessoa, eu não gosto daquela terceira pessoa. Essa pessoa com quem eu estou falando também não gosta daquela terceira pessoa. Eu compartilho o que eu não gosto a respeito daquela terceira pessoa. Essa pessoa compartilha o que ela não gosta a respeito daquela terceira pessoa. E de repente aquela terceira pessoa aparece. Como é que a gente vai tratá-la? Melhor ou pior? Muito pior, porque a porção que eu tinha aumentou. Eu tenho a minha e a do outro agora. E aquela pessoa chegou. Lá vem, olha lá vem. A porção que você compartilha aumenta em você. O contrário também é verdade. Você falar bem dos outros, você vai passar mal mais ainda. Eli apareceu. E agora, Samuel tem um respaldo de Deus a respeito de quem ele era. Agora não se trata mais de uma fofoca gospel. Não se trata mais de
de opiniões próprias, ou de falatório, ou de fatos. Se trata de que Deus falou que Eli era tudo aquilo mesmo. E Eli aparece para Samuel e diz: Samuel, meu filho. Sabe o que Samuel responde? Eis-me aqui. Com honra, bonitinho. Deus não mandou ele fazer justiça própria. Deus não mandou ele virar black bloc da igreja. Deus mandou ele ficar na dele. Eis-me aqui. E ele está curioso. Ele fala: o que é que Deus te falou? E em 1 Rodolfo, na versão na NVR, está meio assim, que ele perguntou: o que é que Deus te falou ontem à noite? Aí Samuel olha para o céu e diz: o dia está bonito hoje, né? E ele continua: o que é que Deus falou? Sua roupa está linda, pastor, como você está bonito. Samuel não queria falar, porque era pesado. Aí ele dá até uma cutucada, fala: olha, Deus te faça o bem que ele aprove se você não me contar tudo que ele falou. Então Samuel lhe disse tudo, o texto diz assim: então Samuel lhe disse tudo e nada lhe encobriu. Sabe o que isso passa para mim? Que Samuel disse tudo, não encobriu nada e também não acrescentou coisa alguma. Ele entregou a palavra de Deus do jeito que ela veio. Não veio com o dedo na cara, não veio com afronta, não veio com desrespeito, não veio com desonra. Ele deve ter falado constrangido aquilo para ele. E quando um profeta trata uma palavra profética do jeito que ela deve ser tratada, ele recebeu. Ele já tinha ouvido aquilo de um profeta. Então ele confirma: é o Senhor. Faça o bem que lhe aprouver. Quem foi que reconheceu que Samuel era um profeta? A gente precisa perceber, queridos, que vale a pena ser igreja. Vale a pena cumprir com o nosso propósito, mesmo que o cenário esteja bagunçado. Talvez a indignação que você sente seja porque Deus quer que você seja um sinal para essa geração. Que você quebre o ciclo. Porque se você se rebela, você faz pior. Se você faz errado, você faz pior. Se você fica igual, você faz pior. Deus está te mandando para você ser um sinal dele no meio dessa geração. A gente percebe que o cenário mudou. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, conheceu que Samuel estava confirmado como um profeta do Senhor. Ele não precisava chegar gritando nos lugares: ei, eu sou profeta. Não, todo mundo sabia. Quando um profeta de verdade chega num lugar, todo mundo sabe que ele é um profeta. E deixa eu te falar, eu aprendi isso no ensino que eu ouvi num congresso, que o ofício de profeta é quando a casa te reconhece como profeta. O profeta da casa é reconhecido pela casa como um profeta. Os da casa reconhecem: ele é um profeta, fica tranquilo. Toda uma nação agora reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. E você percebe agora o tempo mudando. Verso 21, o último, diz: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Continuou a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Você percebe que o céu mudou sobre aquela nação? O começo do texto diz assim: naqueles dias a palavra era rara, as visões não eram frequentes. O texto termina dizendo: continuou o Senhor a aparecer e a palavra começou a fluir como nunca. O tempo mudou, o sacerdócio está sendo transformado. Deus está se manifestando de uma maneira como Ele nunca se manifestou. Ele está liberando palavra, Ele está liberando visões. E deixa eu te falar, começa pela casa, reflete em toda a nação. Samuel foi aquele que transicionou de juízes para reis. Ele foi o que ungiu o primeiro rei de Israel. Ele foi o que ungiu Davi como rei de Israel. Deus precisa de alguém que quebre o ciclo. Deus precisa de alguém que seja luz no meio das trevas. Deus precisa de alguém que faça a coisa que o céu aprova. Não se trata de justiça própria, se trata de Deus operar a sua justiça. Se trata de você ter um comportamento que não tenha legalidade alguma para Satanás sabotar a obra de Deus na tua vida. Se trata da gente ter um coração que sabe honrar em primeiro lugar.
radicalmente disposto a obedecer, entendendo que você foi chamado com um propósito. Queridos, uma vez o meu pastor pregando, eu já estou terminando, aliás, já terminei. Obrigado, muito obrigado. Eu só estou fazendo um tipo aqui para você falar isso mais vezes. O meu pastor, uma vez ele disse algo para mim. No meio de uma ministração, o pau estava quebrando na igreja, estava todo mundo doido voando, e daqui a pouco veio o meu pastor com a cara de alucinado, ele chega para mim. Ele queria compartilhar o que Deus tinha acabado de falar para ele. Ele fala, cara, a pior coisa na vida do homem é ele fazer sucesso naquilo que Deus não aprova. Eu falei, uau, meu Deus do céu. Não são poucos os ministros que eu conheço que eram traficantes. Não são poucos as mulheres de Deus que eu conheço que eram prostitutas. Não são poucos as pessoas que eu conheço. Meu pastor era traficante e os irmãos dele que são pastores também, era tudo traficante. E hoje são homens de Deus. Não são poucos, cara. Então eu vejo que é uma geração que não interessa o que tentou fazer, tudo deu errado. Sabe por quê? Porque você nasceu com um propósito. E não interessa o que você faça, cara. Só vai dar certo na presença de Deus mesmo. Eu creio que Deus está levantando um povo, e já levantou, e esse povo só precisa ser acordado e ativado. Um povo que vai ser um sinal. Sabe, eu não sei a tua história, é impossível nós sabermos a história de cada um dos outros, mas eu sei que se você está aqui hoje é porque você já tentou de tudo, e até para Deus você apelou. Deus é sempre a última tacada. Cara, se nada der certo, minha esposa falava assim, Senhor, se nada der certo na minha vida, eu viro missionário e vou para a África. Era o que ela falava para Deus quando ela era novinha, ela era adolescente. Se nada der certo na minha vida, eu viro missionário e vou para a África. Pronto, ela falou, deu tudo errado. Ela não precisou ir para a África, mas é uma missionária. A gente precisa entender que essa geração carrega uma unção profética de transformação. Queridos, essa eu ouvi lá na igreja também. É uma ilustração muito legal. Se você for num joalheiro comprar uma pedra preciosa, sabe como é que ele vai te mostrar essa pedra? Ele vai estender um pano preto de fundo e vai colocar ela em cima. A luz resplandece melhor quando tem as trevas como pano de fundo. Sabe, a gente está vivendo um cenário que é tão doido, é tão bagunçado, que é no mínimo interessante. Você fala, cara, tem alguma coisa muito legal aí, porque é o tempo da igreja resplandecer, da igreja verdadeira aparecer. Sabe, atos de justiça, eles brilham como nunca no meio de um cenário todo injusto. Comece a praticar justiça, seja luz de verdade, faça a coisa certa, seja a igreja que honra o nome do Senhor. Amém? Se teus amigos acham que você é um otário porque você está vindo na igreja, que eles vejam você sendo fiel a Deus em primeiro lugar, porque você é a igreja que eles conhecem, você é a única igreja que eles conhecem. E sabe, eu gostaria de orar aqui nessa noite para que Deus nos ative. Amém? Eu gostaria de orar por ativação. Eu oro para que essa mensagem traga cura, porque é uma noite que foi dedicada a essa unção de cura e libertação. Então eu creio que isso já está no ar desse lugar. Amém? Eu oro para que o teu coração se abra para olhar o Senhor. Olha para Ele, procura Jesus nas pessoas. A pessoa mais errada do mundo. Se você com um pouco de amor, você vai perceber o tesouro que Jesus escondeu ali dentro. Amém? E cabe a quem tenha um ofício profético puxar esse tesouro para fora, chamar ele para fora, edificar, encorajar, consolar. Eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar, a gente vai estar orando. Calmamente.
Eu queria pedir para você fechar os teus olhos. Eu peço para que você, em oração, dê uma ordem ao teu coração. Para que o teu coração se abra para a cura que Deus quer fazer em você. Cada um de nós tem uma história. E muitos de nós fomos marcados por más experiências com líderes que nós julgamos corruptos. Nós julgamos. Mas eu queria te encorajar nessa noite para te dizer que se você está hoje na casa do Senhor, de uma forma ou de outra funcionou. Deus cuidou de você. Ele te protegeu. Eu olho para os anciãos na casa do Senhor e eu percebo que eles conhecem um segredo. Eles já viram de tudo. Eles já viram muitos erros e eles já erraram muito também. Mas eles conhecem um segredo de continuar enxergando Jesus no meio dessa nuvem. Eu quero chegar ao fim dos meus dias na presença de Deus. Eu gostaria de orar por todos nós em primeiro lugar, pedindo a Deus que libere do bálsamo dele sobre os nossos corações e mentes. Em primeiro lugar, Senhor Jesus, nós te pedimos perdão pela nossa rebeldia. Nós te pedimos perdão pela nossa justiça própria, pelo nosso julgamento, pelo nosso jeito louco e agressivo de fazer o que nós julgamos certo. Nós pedimos perdão pela falta de honra. Nós pedimos perdão pela falta de respeito, pela falta de reverência. Nós pedimos perdão por tudo aquilo em nós que te desagradou. E nós não queremos usar o erro de ninguém como justificativa para o que nós fizemos. Nós tínhamos a opção e nós escolhemos do nosso jeito. Portanto, nós te pedimos perdão, Senhor, e que o Senhor possa passar do teu sangue sobre nós, curando essas feridas. Que o Senhor nos dê a oportunidade de ser luz, que o Senhor nos dê a oportunidade de fazer a coisa certa daqui para frente. Que o Senhor nos dê a oportunidade de honrar e, se necessário for, ir até aquelas pessoas e pedir perdão a elas. Elas não merecem, nós também não merecemos, mas o Senhor nos deu de graça. Portanto, Senhor Jesus, nos ensine a perdoar também. Toque o nosso coração com amor e com misericórdia, porque talvez aqueles que erraram ainda não te conheciam. Nós não sabemos, mas sabemos que tu sabes de todas as coisas e que tu tens todos os tempos e estações bem definidos na palma das tuas mãos, e que tudo no tempo certo florescerá e que a justiça vai raiar. Portanto, nós esperamos, Senhor, e te pedimos, dá-nos a direção correta para fazermos aquilo que agrada o teu coração, aquilo que nos cabe. O que for para nós fazermos, nós faremos. Mas o que só o Senhor vai fazer, nós não queremos meter a mão nisso. Portanto, Pai, em nome de Jesus, estabelece um novo tempo no nosso comportamento, no meio dessa geração. E apesar do nosso histórico de rebeldia, mesmo antes de te conhecer, Pai, o Senhor pode fazer de nós filhos e filhas radicalmente obedientes. Nós te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração obediente à tua vontade, um coração que descobriu o tesouro precioso que é a honra. Que a próxima geração, a que vem depois de nós, a dos nossos filhos e filhas, possa ver em nós homens e mulheres de Deus que sabem honrar e respeitar. Libera saúde sobre a tua igreja.
Libera saúde sobre a tua casa, saúde espiritual. Nós queremos, Senhor Jesus, aprender a honrar aqueles que nós podemos ver, porque como poderíamos te honrar sem honrar aqueles que nós enxergamos? Começa em nós essa obra. Cura o nosso coração. Com tua cabeça curvada, com teus olhos fechados. Esse é um texto a respeito de chamamento. A palavra que Deus liberou nessa noite fala de chamado. Sabe, Samuel, ele, aos olhos de muitos, estava tudo certo com ele. Só que Deus estava chamando há muito tempo e não tinha uma resposta. Eu gostaria de orar nessa noite por você, que por qualquer motivo que tenha sido, às vezes foi um mau líder, às vezes foi um trauma na tua história com Cristo, por causa dos lugares e pessoas com quem você se relacionou, você deixou o seu chamado de lado. Eu gostaria de orar com você, que já ouviu a voz de Deus te chamar, e ele ficou sem resposta. Se você entende que nessa noite Deus está te chamando e está te dando a oportunidade de, com um coração curado e percebido daquilo que Ele está fazendo, se você gostaria de dizer sim, eu quero orar por uma ativação no chamado ministerial daqueles que enterraram esse dom. Se esse é você, sai do teu lugar e vem aqui na frente, tem um espaço aqui, eu queria que você viesse aqui, para a gente poder estar orando. Glória a Deus, Senhor. Não é tempo de ficar jogando culpa nos outros e dizendo, erraram comigo por isso. Você não está punindo os outros se afastando de Deus. É só você que você está prejudicando. Deus talvez queira te usar para curar uma geração inteira. A obra de Deus vai além do que você possa imaginar. Samuel não foi só uma cura para um sacerdócio, ele foi uma cura para uma nação inteira. Ele estabeleceu um novo tempo. A vida dele, através da vida dele, Deus estabeleceu um novo tempo. Talvez você tenha um chamado como um adorador na casa do Senhor e você vê tanta comédia por aí, tanto estrelinha, que você fala, eu não quero ser isso. E Deus fala, eu também não quero que você seja não, faz a diferença. Você não veio para somar, você veio para fazer a diferença. Você não vai ser mais um, você vai fazer a diferença. Você vê tantos pastores dando escândalo, dando vexame, usando o nome de Deus para se beneficiar. E você fala, eu não quero ser pastor para ser desse jeito. E Deus fala, eu também não quero que você seja desse jeito. Eu quero que você seja segundo o meu coração. Se você crê que você tem um chamado na área pastoral, vem, desenterra esse talento. Desenterra esse dom. Não é tempo de enterrar o que Deus colocou em você. É tempo de dar uma resposta. Eis-me aqui, Senhor. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A igreja estende as mãos para cá. Deus está fazendo cura aqui nesse lugar. Amém? Nós não fazemos ideia de quantos missionários estão nascendo aqui agora. De gente que vai fazer a diferença, de gente que detesta o que está errado e por isso não vai repetir. Senhor Jesus, eis aqui teus filhos e filhas. Eu oro para que o Senhor renove as suas vestes espirituais, coloque sobre eles um novo manto. Samuel estava na casa de Eli, mas todos os anos era sua mãe que trazia uma veste nova. Que o Senhor coloque sobre eles um novo manto. Que eles sejam adornados por Ti, Senhor. Que eles sejam revestidos por Ti. Eu oro para que o Senhor dê a eles um coração tão apaixonado por Ti, tão apaixonado pelo Teu coração, que eles não vão querer outra coisa a não ser Te servir. Não é outra igreja, não é outro evangelho, não é outra Bíblia, não é outro Espírito, não é outro Deus.
Nós estamos falando da Igreja de Cristo, o único Senhor e Salvador, o Verbo que se fez carne. Ele é a palavra, não há outro. É o único, santo, incorruptível, perfeito. Eu oro para que o Senhor libere sobre teus filhos e filhas que aqui hoje dizem sim a esse chamado. Que o Senhor os ative. Que o Senhor dê a eles experiências contigo. Que os deixe tão apaixonados. Que aconteça o que acontecer, eles jamais te deixarão. Eles jamais te deixarão. Pai, que a próxima geração não fique órfã. A próxima geração terá pais e mães espirituais sadios. A próxima geração será pastoreada por pastores sadios. A próxima geração será alimentada por líderes e ministros sadios. Porque nessa geração há um remanescente. Nessa geração já há saúde. Nessa geração tem gente para quem você pode olhar. Sopra o teu vento, Senhor. E do teu jeito, ativa-nos a todos. Ativa-nos a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui no teu lugar, calma. Tem gente que chegou aqui hoje pela primeira vez. E deixa eu te dizer, às vezes você acha que você caiu de paraquedas num lugar. Uau, que legal, eles estão falando essas coisas. Talvez Jesus te trouxe aqui para falar tudo isso para você. Porque é a você que Ele está chamando. Eu compartilhava com os pastores hoje no almoço uma conversa que eu tive com a minha esposa há um mês atrás. A gente dentro de um ônibus lá nos Estados Unidos. Eu comecei a contar para ela coisas do meu passado, desde quando eu era bem criança. Coisa que eu nem lembrava mais, e de repente veio uma enxurrada de pensamentos, e era só história tenebrosa. De amigos que se envolveram com tráfico, amigos que mataram, amigos que foram presos, amigos que, enfim, se envolveram com brigas, e amigos que morreram. E eu estava contando aquilo e eu não entendia por que estava vindo tudo aquilo. E Deus, então, no fim dessa conversa, Ele começou a me ministrar por que Ele estava me lembrando daquilo tudo. Para eu saber que meu testemunho não começou no dia que eu finalmente entreguei minha vida para Jesus. Jesus já estava cuidando de mim lá de trás. Ele estava cuidando de mim quando eu tinha 12 anos de idade, dentro de um carro que capotou num viaduto. Ele estava cuidando de mim quando eu dei uma arma para um amigo meu matar um outro que veio a ser amigo meu e tocou comigo numa banda e depois matou um cara, foi preso. Deus estava cuidando de mim nesse tempo todo. Ele estava cuidando de mim. Quando amigos meus, teve um amigo meu que foi dar carona para um traficante, parou numa blitz, foi preso. Ficou 5 anos na cadeia. Na cadeia pegou AIDS e morreu depois. Deus me livrou em tantas áreas da minha vida que eu comecei a perceber. Era Jesus ali me cuidando. Era Jesus ali me cuidando. Era Jesus ali me cuidando. Eu ainda não conhecia, ainda ia levar 16 anos para ter um encontro com Ele. Mas um dia o encontro chegou. Eu pude dizer sim para esse Deus que esteve presente esse tempo todo e eu ainda não conhecia. Sabe, você que chegou aqui hoje, a tua história com Deus não começa simplesmente no primeiro dia que você vem na igreja. A Bíblia diz que Deus te elegeu nele antes da fundação do mundo, cara. Ele está olhando para você há muito tempo e hoje Ele só marcou um encontro. Para você saber que Ele te ama, que Ele é Deus na tua vida e que Ele te quer e que você é precioso. Existe uma parábola que Jesus disse a respeito de trabalhadores que foram trabalhar numa vinha. Alguns foram contratados de manhã e acertaram um salário. Outros chegaram no meio da tarde e acertaram um salário. E teve outros que chegaram no fim do dia, trabalharam só 1 hora e receberam o mesmo salário. Porque o Senhor da vinha tem muitos que são tem últimos que são os primeiros, tem primeiros que são os últimos. Essas pessoas que vocês podem estar vendo aqui hoje, tendo seu chamado desenterrado, esses ministros que você pode estar vendo aqui hoje, gente com tanto tempo de igreja, e você que acabou de chegar, estamos no mesmo bolo, estamos no mesmo barco. É o mesmo Deus que nos chama na mesma hora.
Portanto, eu gostaria de saber se tem alguém aqui, por uma questão de logística, de espaço, tá óbvio que não tem como ninguém vir aqui na frente. Mas se daí do teu lugar você gostaria de dizer: sim, Jesus, eu quero entregar a minha vida para Ti. Eu queria pedir para você levantar a tua mão para o alto, que eu oro para você daqui mesmo. Glória a Deus. Tem ali? Tem mais alguém? Glória a Deus. Tem mais um pessoal ali atrás? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Fica com a tua mão levantada para o alto. Levante bem alto mesmo.